Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você. Qual o melhor investimento de 2023? O ano de 2022 está acabando e as expectativas e as incertezas cada dia aumentam. Esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, a gente bater um papo sobre o que pode acontecer em 2023 e como que você faz para proteger seu dinheiro, quais as opções de investimento que você tem. Bom, pessoal, esse vídeo basicamente eu quero tratar de Brasil. Não vou pensar em cenário externo, porque é mais um problemão pra gente. Mas se a gente falar do nosso contexto nacional, a gente está passando por um momento muito difícil de instabilidade política, de instabilidade jurídica. A gente acabou de sair de uma eleição super polêmica, com muitos pontos a esclarecer e talvez a gente vai ficar sem as respostas. E todos esses eventos, eles impactam negativamente no mundo dos investimentos, no mercado financeiro. E vamos bater a real. Tá uma putaria danada pro ano que vem, porque até agora eu gravo esse vídeo em 4 de dezembro de 2022, ninguém sabe sobre equipe econômica, ninguém sabe sobre quem vai assumir os ministérios, a máquina pública, cada dia que passa a gente tem mais notícia de aparelhamento da máquina pública, então tá inchando. Esse vídeo ele não tem o intuito político, ele não tem o cunho de falar mal ou bem de candidato A, candidato B, presidente A, presidente B. Só que não tem como a gente falar de mercado financeiro sem tocar nesses pontos. Porque a gente sabe que o presidente, quando ele abre a boca para falar alguma coisa, positiva ou negativamente, vai influenciar a bolsa de valores. Isso aí tudo impacta no nosso bolso. Então eu tô apresentando, tô falando aqui fatos que a gente vê diariamente nas notícias. E assim, é um problema muito grande que todo mundo tá preocupado é com a questão do teto de gastos, porque a gente tem aí uma PEC que está querendo passar e muito o teto de gastos, né? Variando entre 150 e 200 bilhões de reais acima do teto. E quando a gente gasta acima do teto, a gente sabe o que acontece. O governo ele começa a imprimir dinheiro e isso aí gera inflação e vai virando uma bola de neve. No atual presidente, a gente já tinha aí o que o pessoal chamou de o orçamento secreto, que era uma PEC de 100 bilhões, aí agora teve um outro presidente que foi eleito e já tem essa PEC superior. Então o mercado está bem nervoso, ele está bem apreensivo em relação a esses pontos. E nós, como investidores, o que a gente pode fazer? O que sobra para a gente? O que eu analiso? O mercado, se o Brasil não quebrar e virar uma Argentina ou uma Venezuela, como muitos estão falando, nesses momentos de crise, inevitavelmente, muitas ações vão desvalorizar, muitos fundos imobiliários, produtos de investimento vão sofrer forte marcação a mercado por causa da expectativa de juros, e são esses pontos que abrem oportunidades, né? Para quem é investidor realmente, você vai estar tendo oportunidade de comprar diversos ativos por um preço muito menor em decorrência dessa oscilação. Então, a crise, para quem é investidor, é uma coisa boa, para quem não está preocupado com a carteira no curto prazo. Porém, quem já tem essa preocupação, aí pode se tornar algo muito perigoso. E assim, existem meios de proteger, principalmente quando a gente fala de renda variável? Tem. A gente pode fazer operações de long e short, a gente pode fazer operações com derivativos, só que elas são medidas paliativas e talvez quando você aumenta o espaço de tempo, se tornam operações onerosas, se tornam operações caras. Então, assim, para quem está em cima do muro, para quem está com muito medo, o que eu visualizo de interessante para 2023 é a gente aproveitar a renda fixa, aproveitar a taxa de juros alta. Então, você vai aplicar o seu capital em produtos de investimento de renda fixa, que são investimentos mais conservadores, busca aqueles mais conservadores mesmo, porque
mesmo sendo renda fixa, a gente está numa taxa de juros muito atrativa. Hoje, 13,65% a Selic, com expectativa, já tem gente falando de 15% de Selic. Então, se você raciocinar com 15% constantemente, pegar uma janela de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é uma ótima rentabilidade. E você vai procurar produtos de preferência com liquidez diária, que você tem a possibilidade de entrar e sair facilmente e aproveitando essa liquidez diária para unir a ideia da janela de oportunidade. Se surgir uma grande queda, um ativo que você quer comprar há muito tempo e agora ele entrou num preço bom, uma ação que está custando muito barato e a empresa ela é ótima, aquele fundo imobiliário que estava muito acima do PVP dele e agora está lá embaixo por causa da queda, você consegue sacar esse produto da renda fixa e fazer a entrada nesse produto de renda variável. Então eu acho muito interessante isso aí. Um outro ponto também é renda fixa, liquidez diária. Eu, particularmente, estou gostando de produtos pós-fixados, aqueles que têm a taxa de rentabilidade, a taxa de juros, atrelada à taxa Selic ou atrelada ao CDI. Por que isso aí? Como a gente está numa expectativa de juros muito alta, quanto mais o juros for subindo, mais o seu investimento que é atrelado a ele você vai ganhando. Em compensação, se você pega uma taxa pré-fixada, a não ser que você aceite aquela taxa para levar até o final, quanto mais o juros for subindo, se o produto seu de investimento ele sofrer de marcação a mercado, ele não for, a precificação dele não for feita pela marcação na curva, que a gente fala, cada vez que a taxa de juros básica subir, o seu produto vai desvalorizar, a cota dele vai desvalorizar. Isso acontece muito com o título do Tesouro pré-fixado, com os títulos indexados ao IPCA também, tem forte marcação a mercado. Eu mesmo sofri agora em agosto, eu tinha feito uma aplicação no IPCA 45, IPCA principal, né, a NTNB principal, e ela estava atrelada à taxa de inflação, que a gente sabe que no Brasil, historicamente, é sempre para cima. E, curiosamente, a gente teve deflação em julho, agosto, setembro, outubro ainda pegou um pouquinho ali, o IGPM, ele deu uma caída, acabou que no final a gente teve uma pequena inflação, só que um título de renda fixa sofreu a marcação a mercado por 3 meses, né, devido aos períodos de deflação, e, ao mesmo tempo, eu sofri marcação a mercado pela expectativa de juros futuro que aumentou. Então, a minha cota sofreu 2 marcações a mercado. Resultado disso, em 3 meses, 11% de perda num título de renda fixa. Tomem muito cuidado com esse tipo de investimento, seja o pré-fixado, seja o IPCA, se eles sofrerem desse evento de marcação a mercado. Já o pós-fixado, a gente praticamente não tem esse risco. E ninguém está visualizando aí deflações num curto período de tempo. Todo mundo está apreensivo com a inflação, ainda mais por essas situações de teto de gasto, de aparelhamento da máquina pública, porque implica em maiores gastos do governo, e se o governo ele não arrecada mais, ele vai ter que imprimir. Então, vocês veem que está tudo conectado. É uma situação assim bem... Não digo que ela é para sempre, né? Eu não visualizo isso para o Brasil. A gente tem crises há mais de 50 anos. Se pegar do mercado de um período mais recente, pegar ali 30, 40, 50, década de 60, 70, até hoje, quantas crises, quantos governos, quantos períodos de inflação a gente passou e o mercado sempre sobreviveu. Quem soube aproveitar as oportunidades, com certeza fez dinheiro, mas você tem que fazer isso aí de forma prudente. Então fica essa orientação de aporta na renda fixa, aporta em liquidez diária, aporta em pós-fixado, até a gente começar a ter essa sinalização de redução de juros, a não ser que o próximo governo ele seja um louco que não acredite que a alta de juros não causa inflação, igual aconteceu na Turquia, que está com inflação de 80% e lá o Banco Central ele não é independente como o nosso, e o governo fala que não, a taxa de juros ela não influencia na inflação, então ele se recusa a subir a taxa de juros, e a inflação vai subindo. Não faz muito sentido, né? E aqui no Brasil a gente viu que o Banco Central, nosso Banco Central, ele deu aula em termos de controle inflacionário. Muito afetado também pela redução dos combustíveis, que afetou toda uma cadeia que estava conectada à questão do transporte. Mas caiu. Como que vai ficar isso aí ano que vem? Também não faço ideia. A questão da Petrobras, do controle da Petrobras de preço, porque isso aí também vai influenciar.
Se você travar o preço da Petrobras, deixar ele fixo, tentar controlar, a gente já viu que isso no passado não deu certo. Nós passamos aí por uma das piores crises da Petrobras, a época ali de 2013, 2014, 15, 16. Então, assim, a gente aprendeu lições e talvez agora no curto prazo, isso que a gente aprendeu vai voltar tudo de novo, né? E faz parte, infelizmente. Não depende da gente, como é que fala? A gente não aceita, mas independente da nossa vontade, pode ser que aconteça, né? Mas então é isso aí, galera. Sejam prudentes nos investimentos, né? Vão com calma, não vão com muita sede ao pote, optem pelos investimentos mais conservadores e podem ter certeza que vai surgir muita janela de oportunidade, vai ter muito ativo bom, empresa boa, empresa lucrativa, empresa com administração boa, que vai estar sofrendo em decorrência de eventos políticos. E a gente pode se dar muito bem, pode aproveitar essas situações, tá? Fora isso, não tem assim muita coisa para a gente falar em cenário nacional. Você também pode estar investindo em dólar, tá dolarizando a carteira, e aí a gente pode estar expostos a crises internacionais que vão impactar, mas o investimento em dólar, ele se mostrou ao longo do tempo que é um investimento muito seguro, um investimento sólido, né? O dólar, ele é provado pelo tempo, só que também implica em taxas, taxa de remessa, vai ter impostos em cima, então tem que fazer as contas bem direitinho. As minhas expectativas no curto prazo vai ser esse problema todo político que vai influenciar, mas com o tempo eu acredito que a situação ela vai ser superada como foi todas as outras vezes, certo? Então eu queria passar essa ideia para vocês, assim, uma ideia simples, né? Mas não inventa roda, não tem muita gente vendendo almoço grátis, Operação Milagrosa, eu sempre falo isso, não acreditem nisso, proteja o seu dinheiro, proteja o seu capital e de forma que você consiga aproveitar tudo que surgir, né? A gente fica naquela ansiedade quando entra no mercado de já querer pegar e colocar o dinheiro todo, aplicar e chega amanhã, surge uma oportunidade melhor ainda e você tá travado. Então vai com calma, vai com paciência, pega essa, como que fala, pega essa vibe aí da taxa de juros, surfa essa taxa, aproveita agora que a gente tá num ponto muito bom. Não é bom pro Brasil, né? A gente ter taxa de juros altas não é bom, mas nada impede da gente poder surfar esse movimento. E aí você vai fazendo entradas, trabalha, assiste o vídeo aqui do canal de capital protegido, começa a aplicar com os próprios rendimentos desses ativos de renda fixa, até tem a opção aí de pré-fixado, com taxa de juros semestrais, é uma opção. Vou deixar o vídeo aqui, tá? Vai estar aparecendo o cardzinho do capital protegido, é uma ideia. Tem até uma estratégia do Nassim Taleb, que ele chama de estratégia Barbell, eu acho que é esse o nome. E nessa estratégia ele fala que a maior parte dos seus investimentos tem que estar alocados em investimentos seguros, investimento de renda fixa. E uma pequena parte você vai aplicar ela em produtos de renda variável expostos à máxima volatilidade, que aí essa pequena parte aí pode te trazer um retorno muito grande. E caso você tenha prejuízo, não afeta o seu capital principal, não afeta o montante ali, o primário, né? Então fica essa dica para vocês e vamos lá, cabeça, paciência, fé e vamos pro próximo ano. Se Deus quiser, vai ser melhor pra gente, o mercado vai ser melhor, vai dar tudo certo. Beleza, então? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!